Estamos ao vivo, sincronia total com YouTube e Instagram. Hoje temos conexão, temos tudo bem. E hoje, dentro da nossa aula número 82, vimos trazer uma pessoa que eu realmente aprecio muito, um grande profissional, uma pessoa que está por dentro da parte de processos das empresas, um grande Fernandão, um amigo da vida que vem aqui nos prestigiar. Como você está, Fernandão? Tô bem. Obrigado pelo convite. Não, obrigado você por ter vindo, por nos regalar o teu tempo aqui no estúdio. Mas antes de começar a nossa live, hoje vamos falar sobre pessoas comuns e processos extraordinários, que o que fazem as grandes empresas são os processos, né? Com certeza. A galera busca pessoas extraordinárias, mas na verdade somos pessoas comuns buscando processos extraordinários constantemente. E hoje vamos falar disso, que é uma grande frase do professor Falconi, né, do Vicente Falconi, o mestre dos processos aqui no Brasil. Nós somos grandes admiradores deles. E ele diz: pessoas comuns e processos extraordinários fazem empresas extraordinárias, né? Uhum. Então hoje vamos bater um papo em relação a processos. Mas antes de começar a nossa aula, eu queria primeiro agradecer a Siga Locomotive, que é nosso estúdio de televisão, onde a gente está gravando os nossos podcasts. Daqui a pouco também anunciando o podcast no Spotify, né? Se Edu quiser, a gente vai fazer no Spotify também. E para quem estiver no carro, para quem estiver no ônibus, para quem estiver voltando para casa, para quem não tiver tanto tempo para sentar, assistir uma aula, também a gente vai trazer essa inovação, que é todas as nossas aulas em áudio, para que você possa também pegar. Então, graças a Siga Locomotive, graças à nossa equipe aqui, o Gus, Edu, Fernandão, que está aqui, o Edu, nosso querido videomaker aqui, por trás das câmeras aqui também. Queria agradecer a tua equipe e também agradecer a Mini Hotel, né? Que é o nosso sponsor principal, que é o PMS que mais vende, que mais gera reservas diretas. É o PMS que a gente utiliza para nossos hotéis de Buenos Aires, e um PMS que realmente tem uma performance por fora da curva. Então, queria agradecer o nosso sponsor, Mini Hotel. O site da Mini Hotel é minihotel.io. Se você quiser dar uma pesquisadinha, dar uma olhada no PMS, as ferramentas que tem e como você pode melhorar os processos do seu negócio, um programa que é realmente um sistema que realmente vende, você vai também ter uma mão na roda. Então, o Mini Hotel é o PMS que coloca você com a mão na roda. Por terceiro sponsor que nós temos, né, que a gente produz, né, riotripbrasil.com, que é o guia dos hoteleiros para os hoteleiros, é o nosso conteúdo digital para a hotelaria, para a cidade de hotelaria, para interesses dos seus viajeros, para interesses dos seus clientes, está dentro da riotripbrasil.com, riotripbrasil.com. Dá uma lida aí, dá uma olhada depois para ver como você pode gerar conteúdo para seu hotel de forma simples, fácil, rápida e econômica também. Esse conteúdo é feito pela nossa equipe de marketing, pela equipe de marketing do Almishi. Então você pode e deve dar uma olhadinha aí para, se você não quer gerar conteúdo com a gente, aprender a ver como se gera conteúdo, né? Então, queria, primeiramente, antes de começar a parte técnica da nossa aula, Fernandão, queria que você se apresentasse, que você contasse para nós quem é Fernando, qual é a expertise dele e como Fernando pode ajudar a tantos hoteleiros, pousadeiros, donos de Airbnb. Com certeza. Bom, muito prazer a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Como o German disse aqui, meu nome é Fernando, né? Sou nômade digital, então viajo o Brasil aí trabalhando remotamente, trabalhando online, e a minha especialidade é estratégias de empresas, né? Então, o que eu ajudo as pessoas é abrir, gerir e viver do seu próprio negócio, né? O que no Brasil hoje, porque no Brasil a gente não tem, dentro do ensino da escola, vamos pôr assim, uma matéria que ensina a gente a empreender, né? A gente empreende na raça aqui no Brasil, essa é a verdade. Então, o meu trabalho aí é ajudar as pessoas aí a conseguir viver do seu próprio negócio e gerir o seu próprio negócio. Legal.
Então, como você estava me falando, você consegue ajudar os empreendedores a empreender. Isso. Seria seu caso, né? Exato. Ajudar na parte estratégica da empresa mesmo, né? Porque, tipo, uma coisa que eu vi muito no meu caminho é que força de vontade e saber fazer a parte operacional do negócio, muita gente sabe. Muita gente tem força de vontade, muita gente sabe fazer a parte operacional. Sim. O maior problema é como fazer a gestão da empresa, a parte estratégica da empresa funcionar para que aquele negócio cresça e prospere. Outra coisa importante também que eu queria falar é quando a gente estuda empreendedorismo, ou, por exemplo, eu estudei administração hoteleira, ninguém veio me falar como que eu tenho que fazer um processo dentro da minha empresa, como você consegue colocar a receita do bolo para que tudo funcione bem, né? Para que você entenda o que está aqui do outro lado, e tem várias pessoas aqui, o Pedro, a Daniela, Aracaju Temporada também, Vale dos Ambientes também, várias pessoas. Processo, sem mais nem menos, é a receita de bolo, né? A receita de bolo repetidamente. Com certeza, ele é você exercer aquilo de uma maneira padronizada e continuamente, né, para você poder realmente fazer com que aquilo lá seja melhorado conforme for passando o tempo. Então, a parte principal de ter processos é isso. E que a receita do bolo, que o mesmo bolo possa ser feito por várias pessoas, que aí a gente vai entrar hoje mais na parte de eficiência, de como o processo se reproduz, como você padroniza o processo dentro da empresa para que todas as pessoas da tua empresa tenham a mesma linguagem dentro do negócio, né? Então, hoje vamos falar disso. Dentro dos 6 pilares, né, que você me passou e que a gente está implementando também para nós e tal, vamos falar um pouquinho dos 6 pilares, em princípio, que são padronização, né? Eficiência, identificação de gargalos, melhoria contínua, que é uma coisa que eu gosto muito, Sim. Tomada de decisão e o último... Controle de qualidade. Isso, controle de qualidade. Então vamos falar um pouquinho primeiro da receita do bolo, da padronização, né, que é a receita do bolo, que eu tenho que fazer meu bolo e você, passando esse processo para você, tem que fazer o mesmo bolo com a mesma receita, que saia da mesma forma. Eu gosto muito da analogia do bolo que você me passou, por isso eu vou falar do bolo mesmo. Conta um pouquinho mais, Fê, como funciona esse negócio de padronização que é tão difícil de lograr, né? Porque tem tanta quebra de processo constantemente, tem tanta manha nas pessoas que é difícil padronizar, né? Como começar com essa padronização? Perfeito. Eu né, falei da analogia lá pro German aqui do bolo, né? Que sempre tem que ser feito igual. A receita do bolo é sempre a mesma e o que você muda, que é o tchan do seu negócio ali, é a cobertura do bolo, né? Então cada negócio vai ter uma cobertura diferente, só que o jeito de fazer bolo é o mesmo. Sim. E o porquê que a gente fala que é tão importante a gente ter a padronização, ainda usando essa analogia de comidas, etc. Pensa que você chegasse em uma lojinha de salgado e cada coxinha fosse de um tamanho. Cara, os clientes iam brigar tudo pela maior coxinha ali, um ia achar ruim a coxinha do outro tá maior que a dele, fala, ué, mas e aí, como é que eu posso, por que ele tem a maior e eu não, dizendo que eu tô pagando menos? E a padronização, ela vem exatamente para quebrar esse tipo de coisa, para que você tenha sempre um começo, meio e fim igual para todas as etapas que a sua empresa passa. Então é essencial que você tenha, sempre comece do mesmo jeito, faça do mesmo jeito e termine do mesmo jeito tudo que você faz na sua empresa. Porque se você segue isso daí, você gera eficiência, você gera constância e você gera qualidade dentro de tudo que você faz dentro da sua empresa, que são 3 pontos que são fundamentais e todo mundo quer ter na empresa, né? Deixa eu fazer uma analogia em relação a comida, já que estamos falando de comida, né? A gente está com fome, pelo jeito. O processo de upsell do McDonald's da batatinha frita, que é um processo que eu adoro de falar, né? Que é o processo de venda de um produto que tem uma ancoragem de valor, né? Mas que em todos os McDonald's do mundo você vai ser feito da mesma forma. A pergunta é, se você já foi no McDonald's, você sabe como funciona o negócio do processo de upsell, mas a pergunta é,
pode ser padronizado o processo de vendas de um hotel, de uma pousada ou de um Airbnb? Com certeza, com certeza. Usando a questão do upsell mesmo, é só a gente pensar assim, se você tem camas melhores disponíveis, quando um hóspede chega ali, por que não oferecer para ele? Só que se você só conversa, por exemplo, com o seu vendedor, fala assim, vê se tem cama disponível, se tiver você oferece, o que vai acontecer? Vai ter dia que ele não vai lembrar, vai ter dia que ele não vai fazer, vai ter dia que ele vai estar corrido e simplesmente não vai acontecer. Agora, se você coloca dentro do processo, toda vez que a pessoa fizer o check-in, você pode colocar lá no seu sistema, toda vez que a pessoa fizer o check-in, o sistema olhar, ver se já tem cama disponível. E aí você coloca dentro do seu processo de vendas. Se tiver com alerta, ou ver qual que é a cama e oferecer como upsell. Mostrar também, né? Isso, mostrar e vender, né? Exatamente. E então, só fazendo uma padronização de um processo muito simples, você consegue aumentar talvez o ticket médio do seu, da sua pousada, do seu hostel ou do seu talvez hotel. Não, vou te falar que talvez não. Consegue padronizar, consegue aumentar. Tem várias pessoas, o João está aí da comunidade também, de reservas milionárias. O Fred está aí também que aplica upsell. Tem várias pessoas que aplicam upsell. Mas antes de continuar com a padronização, eu estou notando, estou percebendo que algumas pessoas aqui atrás da câmera, atrás da tela ao vivo, estão com um pouco de dor de barriga. Estão passando um pouquinho mal. E eu acredito que você está com dor de barriga, você está passando mal. Por quê, Edu? Porque não estão seguindo o nosso canal de YouTube e não estão dando um likezinho no nosso canal e não estão ativando o sininho para você receber mais vídeos como esses. Então, se você está passando um pouquinho mal, está com dor de barriga, está nervoso, por isso, aperta o sininho que tudo vai ficar melhor. Aperta o sininho que passa. Aperta o sininho que passa. Mas voltando à parte de padronização, e a gente está trabalhando forte com o Fernando e o Fred, que está aqui também atrás da tela, sobre a padronização dentro do Elmichi. Eu acredito e faço isso com muita propriedade, falo isso com muita propriedade, todo processo de vendas pode ser padronizado. Todo processo de vendas e cada canal de vendas que você tem pode ser padronizado. WhatsApp, Instagram, e-mail marketing, telefone, até o processo de vendas de balcão. Quando você recebe a pessoa ao vivo, também você pode padronizar. E você pode escalar isso para que esse processo de venda se torne divertido, que o passageiro tenha, que o hóspede tenha uma experiência memorável, como na Disney, por exemplo, que nós falamos muito dos processos da Disney, né? Na Disney todos os processos são padronizados. E quando você fala de padrão, você não pode pensar, e não sei se aqui alguém atrás da tela está pensando padrão, uma coisa chata, você pode fazer padrões divertidos também dentro da empresa, né? Com certeza, com certeza. Vamos pegar esses dois pontos que são tudo pode ser padronizado, né? E que dá para ser divertido. É uma coisa importante da padronização que a gente estava até conversando hoje lá no Elmichi, é sobre a questão da área cinzenta quando você não padroniza as coisas. Porque se você não padroniza um processo de vendas, você tem uma área ali que é interpretativa do seu vendedor, do mesmo jeito que é interpretativa para o seu vendedor, também é interpretativa para o seu cliente. E aí, o que acontece? Ele pode entender uma coisa, sendo que você está falando outra. Se você tem um padrão, você garante que aquilo não vai acontecer, porque se aquilo passou pelos pilares que a gente vai conversar aqui, aquilo já foi resolvido e não tem mais aquele problema. Legal, né? Então, é muito importante a gente padronizar essas coisas para não ter essas áreas cinzentas de dualidade de interpretação das coisas. Né? De repente, um vendedor que não tem treinamento suficiente, ele interpreta de uma forma diferente o que ele tem que mostrar, ou ele pula etapas, ou ele quebra padrões, né? Então, é muito importante entender que o padrão vai fazer a sua venda mais eficiente, que vai ser o próximo passo, né? E a parte de padrão divertido. Esse é outro ponto importante, né? E aí é sobre a questão de tornar o processo divertido, é essencial, na verdade, que eu acho que você se sinta bem no seu trabalho, né? Uma das coisas que eu sempre falo ser difícil não é sinônimo de ser chato,
Né? Ser difícil é sinônimo que é um trabalho árduo, mas não é porque ele é árduo que ele não possa ser divertido. E como deixar as coisas divertidas? É sempre colocar, por exemplo, na parte de escrever um processo, colocar um sorriso no rosto, se colocar no lugar do cliente, entender as necessidades dele, se colocar no lugar dele, né? Ter essa complacência com ele ali, porque ele vai querer se abrir, ele vai querer falar com você, ele vai se sentir mais à vontade, e você também vai se sentir mais à vontade de ofertar algo para ele, porque a sua oferta para ele é solucionando uma dor dele, né? A dor de precisar dormir em algum lugar, de se hospedar em algum lugar, de passar aquela noite ali, porque senão ele vai dormir da onde? Na rua? Né? Exatamente. Entendeu? Deixa eu te passar para o passo 2, que é uma coisa que eu gosto muito e que a gente está buscando, né, continuamente, que é o ponto da eficiência dentro dos processos, né? Como esse ponto tem tanto valor dentro da receita do bolo dos processos, né? A eficiência dentro do processo, e como é tão fácil que um processo, o mais fácil que um processo quebre, né? Se o processo não tem se ele não é robusto, se não está dentro de uma cultura de negócio com processos fortes, uma empresa que tem assimilado os processos como uma coisa padrão, que foi o primeiro que falamos, né? Como você define essa eficiência dentro de uma... E como, a mais importante, como implementar essa eficiência, né, dentro dos processos, né? Perfeito. Fica só uma dica aí para o pessoal que está assistindo a gente, mas esse é o segredo aqui, tá? Que é processo eficiente, é processo que se torna mais barato. E todo mundo gosta de ter processos mais baratos. Né? E aí, falando como que a gente consegue tornar um processo mais eficiente, a primeira coisa que acontece quando a gente está criando processos na nossa empresa, é uma coisa muito normal, German, que isso acontece, é que a gente deixa um processo inchado. A gente coloca muita burocracia para fazer um processo simples. E aí a parte de eficiência, ela vem nessa parte de eliminar etapas desnecessárias. E isso faz com que você reduza tempo, minimiza erro, porque quanto mais etapa você tem, mais tempo você gasta, mais erros você está ali à mercê de acontecer. Né? Então, a parte da eficiência, eu falo uma coisa assim para o pessoal que está assistindo, para o pessoal que tem hotelaria aí, que eu falo para vocês é o seguinte, ó. Anota isso daí, que o melhor processo de venda não é aquele processo onde você não tem mais o que pôr, mas é o processo que você não tem mais o que tirar dele. Ele é tão eficiente que você não tem o que tirar dele. Aí sim você está no seu melhor processo de venda. Porque se você tem um processo de venda simples, rápido e eficiente, você pode ter certeza que poupa tempo, reduz o custo e aumenta o faturamento. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É legal. A gente bate muito nessa tecla porque a gente é skin in the game, né? Nós ensinamos e pregamos o que nós fazemos dentro da empresa, né? E eu já passei muitas vezes por excesso de burocracia em relação a um processo, que de repente tem 3 passos e a pessoa enche de passos esse processo e acaba sendo chato. Aí fica um negócio de processo chato também. Então, o que o Fernando está falando, o que o Fernando quer ensinar é que o excesso de informação também faz com que o processo fique caro, que não seja eficiente, né? E que não seja certo, que não cumpra com a necessidade do processo mesmo. Tem coisas dentro da empresa que não precisam de processo também, mas tem coisas muito importantes que sim precisam de processo. Por exemplo, um processo de vendas precisa de um processo real de vendas com um script para cada canal. O processo de check-in, estadia, check-out precisa de processo, que é o funil número 2 da hotelaria digital. O processo de pós-estadia, marketing de indicação, que as pessoas indiquem seu negócio, como elas vão, a gente chama de evangelizar sua marca, como as pessoas vão falar de você. Tudo isso, se você não tem processos claros, isso vai começar a funcionar por um tempo, mas depois o padrão é que o processo se quebre, né? Por uma mudança de funcionário, por uma férias de alguém que estava implementando o processo. Então vamos falar um pouquinho, porque tem a ver com a eficiência, o ponto número 3, que é a identificação de gargalos dentro do processo, né? Como a gente estuda, como a gente repassa, como a gente
faz essa identificação de gargalos para entender que muitas vezes um processo está inchado, com certeza. Muitas vezes o processo não está feito, ou muitas vezes o processo está feito e não está sendo cumprido pelos funcionários por falta de treinamento, que também é outro ponto que a gente vai falar no ponto 4, que é melhoria contínua. Então, vamos falar um pouquinho de identificação de gargalos, que foi o que a gente vem fazendo agora, que é conversar aonde você está tendo problemas, aonde está tendo falhas, como as pessoas vendem, no caso, falando da central de reservas, né? E aonde a gente enxerga gargalhos, né? Que isso é um trabalho que a gente vem fazendo junto e que estou gostando pra caramba disso. E me comenta um pouco, e comenta para o pessoal que ainda não começou, por exemplo, com o processo de vendas. Aonde podemos identificar gargalhos, e como podemos fazer gargalos e como podemos fazer para melhorá-los, né? Perfeito. Então, assim, falando sobre a questão, por exemplo, do processo de vendas, vamos pensar assim, trazendo do ponto 2 para o ponto 3. Então, no ponto 2, a gente fala sobre eficiência, né? Que o seu processo de venda tem que ser eficiente. E eficiente é quando você não tem mais o que tirar dali, né? Por exemplo, uma conversa, o que é melhor para o seu vendedor? Uma conversa de 3 minutos ou uma conversa de 20 minutos? É uma conversa de 3 minutos que converta. Claro. Esse é o ponto importante, porque às vezes a de 20 minutos também converte, aí se você vai lá, tira um monte de coisa e faz uma ligação de 3 minutos, só que parou de converter. E aí a gente entra no ponto 3, que é você ter um gargalo novo. O que é esse gargalo? É o gargalo que você não está conseguindo passar informações suficientes, ou você não está conseguindo fazer o seu processo ser demonstrado para o cliente, e aí por conta disso, que agora está sendo mais rápido, não está vendendo. Então você tem que ser, né, a parte da eficiência, você tem que passar aquilo em um curto período de tempo para gerar um resultado, para você aumentar também a questão dos seus lucros. E aí na questão da identificação dos gargalos, o que acontece? Falando dos funis de venda, um gargalo é o quê? É quando você está lá no funil, ou seja, você começa com uma coisa muito grande e aí você vai afunilando até chegar ali, só que aí chega numa parte, do nada fica grande de novo, né? Por exemplo, a gente pode falar dentro da hotelaria, sei lá, a pessoa tem um processo de venda excelente, aí chega na hora do check-in, o cara faz um check-in de 1 hora. Meu Deus. Sim. Não tem como, né? Ou é mal atendido no check-in. Ou é mal atendido no check-in. Uma coisa mais simples que acontece mais. É mal atendido no check-in. Então o cara passou por um processo de vendas extraordinário. É como se você chegasse na Disney e quando você está saindo do ônibus e entrando no parque, alguém te trata mal. Alguém te dá um chute. Vamos fazer essa analogia bem ridícula para que o pessoal entenda. Tudo tem que ir concatenado, né? Uma coisa tem que ir falando com a outra e a pessoa tem que ir se... É como uma esteira, né? A pessoa vai passando pela esteira da experiência. Começou com funil 1, que é pesquisa e primeira compra. Aí você é atendido pela central de reservas. E se você não tem central de reservas, você é sua central de reservas. Então você tira o chapéu de atendente da recepção e você coloca o chapéu de vendedor. E você tem que colocar esse chapéu de vendedor. Ah, Germa, mas eu não sei vender, eu tenho medo de vender, eu não sei como vender. Esse é outro ponto que a gente já falou em outra live de como você pode se preparar para vender melhor, né? Então, uma vez que você passou pela central de reservas, comprou, aí já tira o chapéu de vendedor e coloca o chapéu de experiência memorável. Você tem que fazer com que a pessoa tenha uma experiência memorável. Essa experiência memorável pode ser bem processuada, pode ser bem eficiente, para mim deve, né? Mas pergunto para você que é expert na matéria. Pode ser reproduzida, escalada, essa experiência memorável? Com certeza, com certeza. E a gente falando aqui de experiência memorável, né? Voltando naquele ponto da identificação do gargalo, fazer o cliente ter uma experiência memorável vai ser um processo e vai ser um processo grande. Por mais que a gente possa tornar esse processo eficiente, que é tirando etapas desnecessárias, não quer dizer que ele não tenha muitas etapas. Ele vai ter muitas etapas. E aí, por exemplo, na parte de identificação de gargalos, como que eu faço, né? Tipo, no meu hotel, no meu hostel, na minha pousada, para eu conseguir saber se eu estou com algum gargalo em algum processo. Pensa que essa esteira que você disse, esses processos que acontecem, eles são como um filme.
Ou seja, você vai prender o seu cliente do começo ao final, desde a hora que ele se interessou pela sua hospedagem até o momento que depois que ele foi embora. Se teve algum momento que ele ficou disperso na atenção, que ele não está tão aí assim para a experiência, você tem um gargalo. Sim. Entendeu? Então, se você quer saber como identificar um gargalo, é isso. Procure momentos onde o seu cliente fica disperso sobre aquilo que você está entregando para ele, oferecendo para ele, ofertando para ele. E isso daí pode acontecer na venda, pode acontecer no processo de check-in, pode acontecer nesse processo. Pode acontecer no check-out. Exato. Você deixa o cara ir embora e não fala nada, por exemplo. Exato. Ou pode acontecer no funil número 3 da metodologia, que é você fazer com que as pessoas indiquem seu hotel, fazer com que as pessoas indiquem sua pousada, seu Airbnb, que falem da sua marca. Porque todo mundo fala de iPhone? Todo mundo é evangelizador da Apple, né? É X marca. Qualquer marca que foi evangelizada, que criou um movimento, vai ser porque as pessoas começam a falar da marca. Isso está profundamente estudado pela Apple para que isso aconteça. E o ponto número 4, que é a partir dos gargalos, cada quanto nós temos que fazer melhoria contínua, cada quanto nós temos que revisar os processos, cada quanto nós temos que passar de novo por cima do processo, repassar o processo para saber se ele não teve que melhorar. Por exemplo, nós fazíamos um check-in que era offline e chegou um momento que a gente passou por esse processo. O nosso check-in era muito bom, mas o check-in online gerava muito mais dados para nós, muito mais assertivos, que são muito melhores que preencher uma folha de papel e apresentar um mapinha do bairro onde você está. Então, o que nós fizemos? Combinamos. Como combinamos? Identificando o gargalo. Sabendo que os dados que a gente estava criando no famoso check-in de papelzinho estavam sendo perdidos, ou estavam sendo mal estruturados, ou mal passados, ou se perdiam as fichas. Sempre quando tem uma... Isso é processo, né? Se tem uma pessoa no meio tentando cumprir com uma missão, dentro do processo pode acontecer milhões de coisas. Pode acontecer que a pessoa que passava o papel para a planilha Excel não entendia a letra dos passageiros, pode ser que o cara não sabia como fazer o processo, ou ele esquecia, ou ele não tinha tido no job description dele, no descritivo de cargo dele, que ele tinha que fazer essa tarefa à noite, que era o cara da noite que fazia isso. Aí a gente falou, cara, aqui nós temos um gargalo grande. Como nós vamos fazer para melhorar esse gargalo? E aí surgiu, em 2016, a ideia, justamente nas Olimpíadas, né? A ideia do check-in online. Por quê? Por revisão e melhoria contínua. Nós temos, dentro da nossa cultura, do Elmiche, uma das frases fundamentais é 1% todo dia, que eu falo aqui na hotelaria digital também, né? Eu falo, cara, 1% todo dia... Terminou o ano, você vai estar 365% mais avançado que o resto das pessoas. Como? Melhoria contínua, identificando processos, vendo aonde você tem gargalos, que o que a gente falou antes, né? Aprimorando as pessoas e, sobretudo, a melhoria contínua também tem a ver com a parte de treinamentos. Me fala um pouco, Fê, o que você sempre ensina em relação a esse ponto e como você, que está do outro lado, hoteleiro, pousadeiro, pode implementar isso no seu negócio, né? Perfeito. Quando a gente fala sobre melhoria contínua, o que a gente quer dizer é que você não deve parar para melhorar. Você deve melhorar enquanto você faz, né? Por isso que é a melhoria contínua. É o famoso lá, você começa fazendo e você melhora o processo enquanto você está fazendo o processo. Porque se você ficar estudando muito, você vai ficar naquela que você vai colocar muitos pontos antes de começar e vai ser muito tarde para começar. E se você começa e não melhora durante o processo, você vai fazendo um processo que às vezes pode ser ruim durante muito tempo. E isso pode gerar um resultado negativo para você. Legal. Né? E a parte que a gente aplica a melhoria contínua dentro do Elmiche, né, pessoal? Para quem está do outro lado da câmera, a gente tem hotel, tem pousada e tem Airbnb. Então, a gente tem o negócio e a gente aplica o que a gente está ensinando dentro do nosso negócio, né? Então, a parte da melhoria contínua também tem a ver com o que eu falo de
treinamentos, né? Então, uma coisa que eu queria falar desse ponto 4 de melhoria contínua também, que tem a ver com os treinamentos, que a gente utiliza tem dois sistemas para você utilizar para processos, né? Um é PDCA, que inclui treinamentos, e o outro que é POP, que é o processo organizacional padrão, que é mais tipo a receitinha do bolo, né? O PDCA, que eu gosto e que tem a ver com a melhoria contínua, tem marcado a parte do treinamento. Então, por exemplo, você faz um processo. Vamos fazer um processo de vendas, né? De vendas por spin selling. Quando você faz o processo, na parte de treinamento, você coloca dentro do PDCA cada quanto esse processo tem que ser treinado. E aí você vai avaliando se esse treinamento está sendo bem feito, se o tempo de treinamento, entre treinamento e treinamento é legal, está certo, precisa de mais, precisa de menos. Às vezes, por uma questão de eficiência, você tem que diminuir o treinamento, que é o ponto 2, né? Diminuir o número de treinamentos. Às vezes você até pegar realmente o processo bem forte, você tem que aumentar o número de treinamentos. Então, tudo isso tem a ver com a melhoria contínua. A melhoria contínua, ela vem exatamente para solucionar este gargalo, que é o quê? É o gargalo de eu estou fazendo o mesmo processo e meu resultado está caindo. Então a melhoria contínua é eu estou fazendo o mesmo processo e a melhoria e o meu resultado está subindo. Para isso que serve a parte da melhoria contínua. E agora a gente entra na parte dos processos de vendas. E vamos falar sobre essa parte da melhoria contínua do processo de venda. Às vezes você vai falar assim, não, eu tenho um processo de venda que ele é muito bom, eu consigo converter, de cada 10 clientes que eu pego para vender, esses 10 clientes eu vendo. Legal, isso é incrível isso. Isso é impossível, mas não é. Mas é tipo assim, isso é incrível. Mas aí a questão é, mas será que você atende só 10 clientes no dia? Será que você não poderia atender 20? Você não poderia atender 30? E desses 30 você converter 25? Nem se não convertesse. Ah, mas aí a minha taxa de conversão está caindo. Mas você tá agora, mas a parte bruta está aumentando. Você está trazendo mais do que o dobro na parte bruta. O faturamento está aumentando, né? Exato, entendeu? Então, tipo assim, a parte de melhoria contínua na parte dos processos de vendas não vem só da maneira que vende, mas também vem com a quantidade que consegue atender para vender, com o que consegue entregar para o cliente. Deixa eu falar um pouquinho para a galera o que é taxa de conversão, porque é uma coisa importante também, né, entender, porque para você identificar, por exemplo, uma melhoria contínua dentro do teu processo de vendas, você tem que entender os indicadores que vão fazer melhorar esse processo, né? Então, inclusive vai ter um dos pontos aqui que a gente vai falar sobre indicadores. Sim, no finalzinho. Mas eu quero explicar para a galera, para quem não sabe, taxa de conversão, galera, é o que as pessoas que você atende no dia dividido as pessoas que você vende, que você converte no dia. Então vamos fazer uma conta rápida para que seja bem didático. Você atendeu 100 pessoas e você vendeu para 10 pessoas, você tem uma taxa de conversão de 10%. Então, como que eu vou fazer para melhorar minha taxa de conversão? Amanhã eu vou ter que vender para 11 pessoas, ou para 10 pessoas e meia, né? Porque depois você pode fazer uma média e pode medir. Então, como você vai... Primeira coisa, você tem que ter o indicador na mão, entender qual é o indicador que você pode melhorar e ter esse indicador na mão. Uma vez que você mede isso todos os dias, quantas pessoas você atendi hoje, qual é a minha taxa de conversão, como que eu posso melhorar isso, aí você vai poder melhorar segundo os seus indicadores. Se você não tem muitas pessoas, você tem que ter mais contatos, mais leads, mais pessoas que entrem em contato com você. Então aí você não vai ter que melhorar a taxa de conversão, aí você vai ter que melhorar a sua taxa de anúncios, ou você vai ter que investir mais em anúncios para ter mais pessoas, para você ter uma taxa de conversão melhor. Então tudo é indicador, tudo dentro da hotelaria é indicador. Então tem indicadores qualitativos, que são os indicadores de qualidade, para quem não está acostumado a usar indicadores, que são o review da Booking, da Expedia, da Decolar, do Google, as notas que você tem nesses sites e tal, são os indicadores de qualidade do seu negócio, e os indicadores quantitativos, que são os indicadores
que a gente analisa. Inclusive amanhã a gente tem a mentoria mensal para quem está aqui da comunidade. Amanhã temos a mentoria mensal no Zoom e a gente analisa e a gente ajuda a melhorar esses indicadores dentro da escola de reservas milionárias. Eu não falei duas coisas que eu esqueci. Na verdade, eu posso falar rapidinho. A primeira, a escola de reservas milionárias tem 4 aulas mensais. São aulas como essas aqui, são aulas práticas, onde a gente explica o que a gente faz dentro das nossas empresas, né? Tem uma mentoria no Zoom, todo mês, onde a gente trabalha, sobretudo, com os indicadores quantitativos, né? E tem também o canal VIP do Facebook, onde você tem todas as consultas que você tem e acesso à nossa equipe todos os dias. E você tem um EAD. O que é um EAD? Uma plataforma onde você tem 82 aulas, hoje estamos na aula 82, onde você pode estudar, e sua equipe também pode estudar, porque tem 4 acessos por EAD, para você melhorar a performance do seu negócio. Então, eu tinha esquecido, já está feito o anúncio da nossa escola, e agora vamos passar para o quinto fator, né? Quinto ponto, que é a tomada de decisão informativa, que é exatamente isso que você estava falando agora, tomar decisão baseada em números e não em achismo. Normalmente 89% e 90% dos hotéis que a gente atende, das pousadas, dos Airbnbs, estão por fora dos números, e isso é muito grave para um negócio, né? Porque se você não tem nenhum tipo de indicador, mas qualquer caminho me deixa bem. Então, se você não tem um indicador, você não tem uma rota, né? O indicador é sinônimo de rota, é sinônimo de Waze, por exemplo. Quando você está no carro, ele te diz, não, agora vai, Fernando, agora não, tem muito trânsito aqui, vai por aqui, vai por ali. O nosso indicador, nosso Waze, é o nosso check-in online. Nosso check-in online faz o trabalho que o Waze faz no trânsito, o check-in online faz em tempo real. Você pode ter indicadores de mercado para entender como funcionam as temporadas na sua localização, né? Uhum. Todas as temporadas são diferentes em diferentes lugares, e cada lugar, cada local tem temporadas diferentes, né? Buenos Aires tem uma temporada, Gramado tem outra temporada, Praia tem outra temporada, Montanha tem outra temporada. Então, as altas temporadas diferem. Se você não entende como funciona o seu mercado, é muito difícil você ter um público ideal que pague o valor que tem que pagar para seu hotel e sua pousada sem números, né? Me fala um pouquinho da cultura de números, que ontem falamos muito disso, de como começar. Eu não tenho... Vamos começar de zero. Eu tenho um hotel, uma pousada, comprei agora uma pousada de 20 quartos, e eu não tenho indicadores, não sei, não uso indicadores. Por onde começar? Aonde você começaria a aplicar indicadores? Qual seria a sua sugestão para quem não está trabalhando com indicadores ainda? Perfeito, vamos lá. Sobre essa parte do quinto ponto dos processos, uma coisa que, né, antes de a gente entrar por onde começar, uma coisa que é importante, acho que o pessoal entender, é o seguinte: toda vez que você vai começar a tomar uma decisão falando eu acho que, provavelmente essa decisão está errada. Por quê? Porque você não tem que achar nada, né? Você tem que falar assim, eu tenho certeza de, porque aqui estão os dados. Pronto, você não precisa convencer ninguém, os dados convencem, os números convencem. Meu pai falava que os números sempre te falam a verdade. Queira ou você ou não queira, os números vão te falar a verdade. Exatamente. Então, assim, essa tomada de decisão informativa, que é baseada nos números, né, ajuda você a tirar suposições e diminuir as chances de erros que são baseadas em achismo. Então isso é muito importante. Agora, voltando naquele ponto que você me perguntou, quais são os primeiros números que eu tenho que ter? Sei lá, tenho 20 camas, e você está começando por aí mesmo, exato. Agora você já tem, vamos colocar aí a sua taxa de ocupação, vamos colocar aí qual que é o tempo de estadia médio, o ticket médio que você tem. Eu acho que com esses 3 indicadores você já poderia ter um bom começo, assim. Taxa de estadia média, que vai variando segundo a temporada. Perfeito. Ticket médio, né? Qual é o ticket médio que você tem dentro de cada passageiro que chega no seu hotel, né? Porque tem gente que gasta mais dinheiro, que investe mais na experiência e que investe menos na experiência. E a outra taxa que eu não deixaria passar é
taxa de reservas diretas, né? Que é a taxa que a gente presta muita atenção, que é um pilar da nossa escola, né? Então, eu acho que essa também não poderia faltar, né? Com certeza, perfeito. E aí até, por exemplo, utilizando as duas primeiras taxas que você falou, a gente já consegue, eu vou até utilizar as três, mas vou começar pelas duas primeiras, que é o quê? Se você tem ali o seu ticket médio e a taxa de ocupação média, você já consegue criar uma previsibilidade de faturamento para você poder fazer investimento dentro da sua hospedagem. E aí, sobre a questão da reserva direta, quanto maior a sua taxa de reserva direta, mais eficiente vai ser o seu processo, porque ele vai se tornar mais barato. Exatamente. Né? E isso daí faz com que você tenha uma melhor qualidade dos seus números, que também é importante, né? É importante que você tenha números de qualidade, não só quantidades muito altas. Né? E aí, com isso, você libera orçamento. Quando você aumenta a sua taxa de reserva direta, você vai estar tendo custos menores e aí você libera orçamento para fazer investimento em outras áreas, o que vai ser essencial para a sua hospedagem. Legal, legal. É muito, muito bacana isso. A partir desses 3 indicadores, você já pode trazer outros indicadores depois, né? Você pode passar reservas, pode dividir depois, né? Que a gente está fazendo isso também. Que é dividir, por exemplo, das reservas diretas, quais são as mais baratas, as que são vendidas pelas suas centrais de reservas ou pelo seu site. Do seu site. Você pode trazer a taxa de upsell também. Quantos upsell você tem como meta dentro do seu negócio, né? Aí já entra na parte das metas, que está na aula número 35, pessoal. Na aula número 35 é metas SMART, tá? E a partir da tomada de decisão, o caminho fica muito mais fácil de trilhar, né? Com certeza. É o exemplo do GPS que você falou, né? Você vai saber exatamente para onde ir, olhando aqueles números, falando assim, tá, se eu continuar fazendo esse processo dessa maneira, eu consigo ir aumentando esse meu número, eu consigo poder investir numa área A, investir numa área B. Então, investir em pessoas, investir em anúncios, exato. Investir em mais vendedores, investir na construção de mais quartos. E aí o seu negócio prospera, e aí você começa a viver do seu negócio em vez de sobreviver do seu negócio. Exatamente. Aí você começa a ter uma vida boa em vez de uma sobrevida normal. Exato. E por último, o controle de qualidade, que tem a ver também com a parte de treinamentos e periodicidade de como você controla e como você se imersiona dentro do processo, né? Nesse caso nas vendas que eu faço isso com bastante periodicidade, né? Mas eu acho que precisamos mais ainda de como você controla a qualidade das vendas e como você controla que esses processos, estamos falando hoje de vendas, mas podemos falar de operação, podemos falar de gestão de pessoas, podemos falar de várias coisas, né? Qual é a periodicidade e por que é importante a periodicidade ou o controle, né, de que esses processos sejam cumpridos, né? Porque se você faz controle de qualidade nos seus processos, você vai garantir que os padrões sejam alcançados. Legal. Né? Então, tipo assim, se você não faz um controle de qualidade, como que você vai poder assegurar com 100% de certeza que aquele padrão que você escreveu, que você quer, vai ser alcançado? Não tem como, né? Você tem que fazer isso de tempos em tempos para garantir que esse padrão seja alcançado. E isso daí, querendo ou não, esse padrão que você vai colocar ali no seu serviço, com certeza vai aumentar a fidelização do cliente, a satisfação do cliente, né? Então, é aquilo lá, não adianta nada você escrever um excelente processo, que ele é padronizado, que ele é eficiente, que você consegue identificar os gargalos, que aí de tempo em tempo ele se melhora, e ele é baseado em dados, se você não controla ele. Né? Porque se você não, o que acontece, se você, vamos supor, jogou e ficou de olho fechado naquilo lá, o que vai acontecer é que uma hora aquilo pode escorregar para um lado que você nem imaginava, fazer um negócio maluco que sai fora do controle para consertar, às vezes além de custar muito tempo, pode custar muito dinheiro. E eu quero falar para você que está do outro lado da câmera, para você que é hoteleiro, para você que é pousadeiro, até Airbnb, que você já tem esses indicadores dentro da internet, dentro do mundo digital. Por quê? Se você presta atenção nos indicadores da Booking e nos indicadores do Google Meu Negócio, você já vai
captar vários gargalos que você tem dentro do seu negócio. O importante é você ter uma escuta ativa em relação ao que seus hóspedes falam, prestar atenção e corrigir esse erro que você está tendo implementando processos novos. Então, acontece muito que o pessoal vem e me fala, German, eu estou bem, estou trabalhando bem e tal. A primeira coisa que eu sempre vejo, e quando a gente faz um estudo de mercado, um estudo de negócio, é a gente entra no Google Meu Negócio, entramos aonde tenha um review, a gente entra para ver se o que você está falando como dono do seu negócio condiz com o que o cliente fala, porque no final de contas o que importa é o que é. O que importa não é o que você acha do seu negócio, o que importa é o que as pessoas acham do seu negócio, porque são elas que vão falar bem ou mal do seu negócio. E aí você tem indicadores. Você tem indicadores na Booking, você tem indicadores de atenção de recepção, você tem indicadores de localização, você tem indicadores de comodidade do seu negócio, de limpeza, de várias coisas. Então, por exemplo, vamos fazer um pequeno joguinho ao vivo. Você tem atenção 9, localização 8, estrutura do imóvel 7 e limpeza 4. Aonde você tem que tomar uma decisão? Na parte da limpeza. Certo. Então, aí o número está te falando a verdade. Uhum. A gente tem que aceitar e buscar a melhoria dentro desse processo. E você não vai saber esse número se você não tiver um controle de qualidade. E esse controle de qualidade, que eu falo assim para você, o melhor controle de qualidade que você no seu negócio pode ter é o seu ouvido. É ouvir. Ouve os seus clientes, ouça os seus funcionários, ouça, para ouvir o que as pessoas têm para te dizer sobre o que você está fazendo. Esse é o melhor controle de qualidade que você pode ter disparado. E se as pessoas falarem para você, olha, a sua limpeza é 4, ouça, absorva aquilo e faça algo para melhorar a sua Só que tem um limpeza. porémzinho aí, né? Tem um cara chamado ego, Isso é difícil. que faz com que seu ouvido fique bem pequeno quando você lê um review baixo ou quando alguém vem te falar alguma coisa que você não gosta de ouvir, né? Então, é muito importante você ser receptivo, sem personalizar o portador da notícia, né? Que a gente chama, né? Sem personalizar a pessoa que está fazendo essa crítica, você tomar essa crítica como uma coisa que pode ser melhorada. E pessoalmente, a gente se desafia a isso. Então, nossa equipe, chegou um review negativo, chegou uma coisa que a gente pode melhorar, o nosso desafio, como prestador de serviço, como servir as pessoas, é melhorar isso que está acontecendo. E nós temos review praticamente altos, assim, entendeu? Então, é muito importante prestar muita atenção, abrir também o ouvido a todos os canais de crítica, né? TripAdvisor, Facebook, Google Meu Negócio, Booking, né? Porque as pessoas deixam, inclusive reclame aqui. Sim, com certeza. Reclame aqui, veja se você tem reclamações do seu negócio, do seu hotel, na sua pousada, reclame aqui. E também, se você tente resolvê-las, porque reclame aqui aparece, se você coloca, aparece no Google, né? Então, melhorar os processos de review negativo e aplicar processos a esses reviews negativos é muito importante. Quando eu falo sempre com o pessoal que trabalha com a parte de reviews, com a equipe que trabalha em reviews, quando a gente tem uma crítica negativa, a gente tem que prestar atenção e tentar melhorar e pedir desculpa para o hóspede. Quando a gente tem uma crítica negativa repetida às vezes, essa crítica negativa precisa de um processo. Com certeza, com certeza. É o que você falou, né? O ego, ele deixa o ouvido pequeno para crítica, né? Ele não só deixa o ouvido pequeno, mas como ele deixa a boca grande e faz o peito inflar, né? Porque você vai falar, não, como assim? Eu sei o que eu tô fazendo, meu negócio não é assim. Só que uma coisa que eu falo assim, que vai ser impossível você agradar todo mundo, né? É realmente impossível. Um dia você pode pegar uma pessoa que tá realmente ali, você deu o seu máximo, só que a pessoa tá mal-humorada, aconteceu alguma outra coisa que não tem nada a ver com você, e aí um detalhe que você deixou passar vai fazer com que ela faça uma crítica negativa sobre o seu negócio. E quando isso acontecer, saiba ouvir, independente do motivo do motivo
independente de qual foi a crítica, saiba ouvir. E tá tudo bem isso acontecer, porque vai acontecer. Quanto antes você ouvir, melhor vai ser para você, porque críticas sempre vão ter em todo o seu negócio, durante toda a sua trajetória, não importa o seu tamanho, não importa quantos clientes você tem, vão ter críticas. E a crítica, né, e esses meios das pessoas poderem se comunicar com você, de não só falar as coisas ruins, mas também as coisas boas, é esse sexto ponto que a gente está falando, é o melhor controle de qualidade que você pode ter no seu negócio. Fernandão, queria primeiramente fazer um resuminho do que a gente falou hoje, né? Falamos de padronização, né, como ponto número 1. O ponto número 2, eficiência. O ponto número 3, identificação de gargalos, né? Isso. 4, a melhoria contínua. A 5ª foi a tomada de decisão informada, né? Ou seja, com números. E controle de qualidade como 6º ponto, para que você tenha os 6 pilares que você tem que aplicar, que a gente aplica e funciona, né? Pode ser que tenha outras metodologias também. Com certeza, tem vários outros pontos, né, que você aplica nos seus processos. Mas se você aplicar somente esses 6 pontos, você já vai ter processos excelentes. Existem vários outros. A gente pode aqui ficar horas debatendo sobre quais são os pontos que a gente tem que olhar no processo. Só que a gente entra no ponto número 2. Sim. Eficiência. Exatamente. Aí eu queria falar que nós utilizamos a metodologia PDCA de processos, né, que é Plan, Do, Check and Act, que aplica a padronização, eficiência, melhoria contínua e treinamento, né? Mas também tem, para quem não utiliza, tem outra metodologia que chama POP, né? Processos Organizacionais Padrão, né? Que também funciona muito bem, que é a famosa receita do bolo, só que para mim a PDCA é melhor porque, desde meu ponto de vista, tem uma parte de treinamentos também, que a POP não traz. Mas você pode começar com a POP, que é simples também, e depois passar para outra, ou fazer PDCA também. É irrelevante. O importante é você criar uma padronização de processos, criar documentação para esses processos, né? Hoje em dia também a gente utiliza a documentação de vídeo para gerar processos, que é muito importante. Aproveitar as ferramentas digitais que você tem também, para que esses processos você não tenha que ficar... Aí vamos ter que fazer outra live. Aí a gente vai longe aqui. Aí a gente vai ter que fazer... Tem que ficar até meia-noite, né? Porque a gente fala... Pega cerveja já e vamos embora. Falando de como você vai ensinar esses processos e quanto tempo, quanta ineficiência tem ensinar os processos um a um, né? Tete a tete, mão a mão, constantemente. Quanto leva isso de você que está do outro lado da câmera, do seu gerente, ou do seu supervisor, ou da pessoa que treina outra pessoa, quanto tempo leva a treinar pessoas, né? Uma coisa que eu me questiono muito, e você também pode se questionar do outro lado da câmera, porque se questionar vai fazer sua empresa melhorar, se questionar vai te fazer processos também. Então, Fernando, de novo eu queria primeiro agradecer a Edu da Viva Locomotive aqui, né? Que realmente estão fazendo um trabalho excelente com a gente, obrigado. Então siga a Locomotive, Instagram, siga a Locomotive. Se você não está seguindo no nosso Instagram ainda e gostou da nossa aula e quer mais conteúdo como esse, também siga o nosso Instagram, Hotelaria Digital, da metodologia Hotelaria Digital, e aonde que encontramos o Fernando nas redes sociais. Só seguir lá, Viver de PJ, é exatamente essa a ideia, para você viver do seu próprio CNPJ. Viver de PJ, então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, obrigado também a Mini Hotel, né, que banca todas essas lives, que nos ajuda, o sistema que vende, que mais reservas diretas gera no mercado, que mais opções de reservas diretas também tem dentro do mercado, então minihotel.io. E se você quiser mais dessas aulas aqui, na próxima quarta-feira estaremos com a aula número 83. Um grande abraço, muitíssimo obrigado a todos, tenham uma boa noite e 1% todo dia. Lembre que o que você escuta aqui nessa live, se você não aplica, você está de brincadeira na tomateira. Legal? É obrigado. Isso. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.